Olá, todos para mais um Deep Dive com a gente. Hoje a gente vai se aprofundar na Sociedade do Cansaço, do filósofo Byung-Chul Han. É um tema super relevante, né? Acho que todo mundo se identifica de alguma forma com essa ideia de esgotamento, de burnout. Total. E o Han vai, além dessa experiência individual, ele coloca o burnout como um sintoma da nossa sociedade, da forma como a gente vive e trabalha. Sim, e ele já começa o livro com uma provocação. As doenças que marcam o século XXI não são mais as infecções, as viroses, mas sim as doenças neurológicas, a depressão, o burnout. E chama de infartos, né? Como se a gente estivesse sofrendo um colapso por dentro. Exatamente. Ele atribui isso ao excesso de positividade, à pressão constante para performar, para estar sempre ligado. É diferente do século XX, que ele chama de era imunológica, onde o foco era se proteger de ameaças externas. Faz sentido, né? Por isso que a gente está sempre em alerta, respondendo a estímulos o tempo todo. É como se a gente não pudesse mais se desligar, como se a gente tivesse que estar sempre produzindo, se conectando, se expondo. E essa mudança, essa passagem da sociedade disciplinar para a sociedade do desempenho, como ele coloca, é bem marcante. O Arran usa essa distinção do Foucault para mostrar como a gente saiu de um sistema de proibições do não pode para um sistema de pressão por performance do você pode. E essa ideia de que a gente pode tudo, de que não tem limites, acaba sendo um peso enorme, né? Totalmente. A gente torna nosso próprio explorador, se cobrando o tempo todo, se levando à exaustão. E aí o burnout surge como um sintoma dessa pressão, dessa incapacidade de lidar com tanta cobrança. É como se a gente estivesse vivendo em estado de alerta constante, como um animal selvagem que não consegue relaxar porque está sempre atento a predadores. Nossa, que imagem forte. E essa comparação que ele faz com o animal selvagem é bem interessante. É porque mostra como a gente está preso em um modo de sobrevivência, sem conseguir realmente aproveitar a vida, sem conseguir se conectar com o que realmente importa. E essa incapacidade de se conectar, de ter foco, acaba levando ao esgotamento, à sensação de vazio. Faz muito sentido. E a tecnologia, com essa conectividade constante, com certeza contribui para esse cenário, né? Com certeza. O Han argumenta que essa cultura multitarefa que a gente vive, na verdade, é um retrocesso. É como se a gente tivesse voltado a um estado primitivo, onde a atenção está sempre fragmentada, dividida entre várias coisas ao mesmo tempo. A gente tenta fazer tudo ao mesmo tempo, mas acaba não se dedicando a nada de verdade. E aí a gente perde a capacidade de contemplação, de ter um foco profundo, de se conectar com algo além da superfície. E ele fala bastante sobre a importância da contemplação, né? Sim, ele relaciona o burnout à perda da vida contemplativa, essa capacidade de observar, de se desligar dos estímulos, de simplesmente ser. E como a gente pode cultivar essa capacidade de contemplação em um mundo que nos bombardeia com informações o tempo todo? Essa é a grande questão, né? Como a gente pode desacelerar em um mundo que nos incentiva a correr cada vez mais rápido? O Han nos convida a refletir sobre isso. É um desafio e tanto. Mas acho que já é um bom começo ter consciência do problema, entender como essa lógica da sociedade do desempenho nos afeta. Sem dúvida. E a partir daí a gente pode começar a buscar alternativas, a experimentar novas formas de viver e trabalhar, a ressignificar o cansaço. E ele usa uma história do Melville, o Bartleby, o escriturário, para ilustrar essa questão da exaustão no mundo do trabalho. Essa história é fascinante. E a interpretação que o Ron faz dela é bem interessante. Ele usa a figura do Bartleby, que simplesmente se recusa a trabalhar para mostrar como a exaustão pode levar a uma espécie de paralisia, a uma incapacidade de agir. E ele não vê essa recusa como um ato de rebeldia, né? Não, ele vê como um sintoma do cansaço, da falta de energia vital. E o ambiente de trabalho descrito por Melville é bem opressivo. Contribui para essa sensação de esgotamento. É verdade. Ele descreve o escritório como uma enorme cisterna quadrada, um lugar claustrofóbico, desumanizante. E essa descrição contribui para a gente entender a exaustão do Bartleby e a falta de sentido que ele encontra no trabalho. E aí o Han vai além, explorando a questão do cansaço, a partir do ensaio do Peter Hanke, Ensaio sobre o Cansaço. Sim, e ele destaca como o Hanke faz uma distinção interessante entre dois tipos de cansaço, o cansaço eu e o cansaço nós. E qual a diferença entre esses dois tipos de cansaço? O cansaço eu é aquele que isola, que adoece, que nos prende na nossa própria individualidade. É o cansaço do burnout, da depressão, da falta de sentido. Já o cansaço nós é um cansaço compartilhado, que surge da nossa conexão com o mundo, com os outros. É o cansaço que nos abre para a experiência do outro, que nos tira do centro do nosso próprio universo. Que interessante. Parece que existe um tipo de cansaço saudável, que pode ser revigorante, inspirador. Exatamente. E o Han vê nesse cansaço nós um potencial de cura, de transformação. Quanta coisa a gente já explorou até aqui e ainda tem muito mais pela frente. No próximo bloco, a gente vai se aprofundar na análise que o Han faz do ensaio sobre o cansaço do Hanke para entender melhor
como esse cansaço nosso pode nos ajudar a romper com a lógica da sociedade do desempenho. E o Han não para por aí, né? Ele vai além da ideia de cansaço nós e conecta o burnout a um conceito filosófico bem complexo. O homo sacer. É, o homo sacer. Lembro de ter ouvido falar sobre isso, mas confesso que não é um conceito fácil de digerir. Você podia dar uma refrescada na memória pra gente. Claro. O filósofo italiano Giorgio Agamben descreve o homo sacer como alguém que está fora da lei, uma vida que pode ser tirada sem consequências. É como se a pessoa fosse excluída da sociedade, abandonada à própria sorte. Caramba, que pesado. Mas e como isso se relaciona com a sociedade do cansaço, com o sujeito do desempenho que o Han analisa? Aí que o argumento dele fica interessante. O Han afirma que o sujeito do desempenho é, ao mesmo tempo, soberano e homo sacer. Soberano porque ele se vê como livre, dono do próprio destino. Mas homo sacer porque ele é explorado, levado ao limite pelo sistema que ele mesmo ajuda a manter. Entendi. Ele é livre para se explorar, para trabalhar até a exaustão, mas essa liberdade é uma ilusão, né? Exatamente. Ele está preso nesse ciclo de autoexploração, impulsionado pela pressão de performar, de ser o melhor, de nunca parar. E essa autoexploração, como o Han destaca, é muito mais eficiente para o sistema do que a exploração tradicional. Porque se você é o seu próprio explorador, não tem ninguém para te defender, para te proteger da exploração, né? É isso aí. E essa lógica se encaixa perfeitamente na narrativa do sucesso por mérito próprio, tão presente na nossa cultura. Ela mascara essa compulsão por performance, essa necessidade de estar sempre produzindo, se superando. É como se a gente tivesse internalizado essa lógica da exploração e a gente nem percebe. A gente se torna cúmplice da nossa própria exploração. E o resultado, como o Han aponta, é muitas vezes o burnout, a depressão, a sensação de vazio. E a gente fica preso nesse ciclo vicioso sem saber como sair. Mas e aí? O Han oferece alguma saída, algum caminho para a gente romper com essa lógica? Ele nos convida a buscar alternativas, a questionar essa necessidade de estar sempre performando. Ele nos lembra da importância da contemplação, do ócio criativo, da conexão com algo que vá além da nossa própria individualidade. Parece que a gente precisa desacelerar, se reconectar com nós mesmos, com o mundo ao nosso redor. Mas como fazer isso em um mundo que nos incentiva a correr cada vez mais rápido? É um desafio e tanto, mas o primeiro passo é ter consciência do problema, né? Entender como essa lógica da sociedade do desempenho nos afeta. E aí, a partir dessa consciência, a gente pode começar a buscar alternativas, a experimentar novas formas de viver, de trabalhar, de se relacionar. É verdade. A gente precisa ressignificar o cansaço e entender que ele pode ser um sinal de que a gente precisa mudar, reavaliar as nossas prioridades. E o Han nos convida a fazer essa reflexão, a partir da análise que ele faz do livro Ensaio sobre o Cansaço, do Peter Handke. Sim. Ele usa um ensaio do Handke para aprofundar a discussão sobre o cansaço e para mostrar como a gente pode transformar essa experiência em algo positivo. E chegamos à última parte do nosso mergulho na sociedade do cansaço. A gente já explorou tanta coisa. Viu como o Han conecta o burnout a essa lógica de performance, né? Vimos como a gente se torna nosso próprio explorador, como essa pressão por performance nos leva ao limite. E o Han vai além, trazendo conceitos como o homo sacer do Agamben para mostrar como o sujeito do desempenho é, ao mesmo tempo, soberano e constável. Intenso. A gente viu como o Hunt entra nesse debate com a distinção entre cansaço eu e cansaço nós. Ele nos convida a repensar o cansaço, né? Sim. A ver o cansaço não só como algo negativo, mas como oportunidade de se conectar com algo maior que a gente mesmo. Como um caminho para a cura, quem sabe. Exatamente. E o Han, ao analisar o ensaio do Hunt, destaca essa possibilidade de transformar o cansaço em algo positivo. Ele fala bastante sobre essa ideia de cansaço nosso, né? Como uma experiência compartilhada que nos tira do isolamento da solidão do cansaço eu. O cansaço eu é aquele que nos adoece, que nos paralisa. É o cansaço do burnout, da depressão. Já o cansaço nós é um cansaço que nos conecta com o mundo, com os outros, com algo que transcende a nossa individualidade. E essa conexão é fundamental para a gente romper com a lógica da sociedade do desempenho, né? Yeah. Se a gente se conectar com o outro, com a comunidade, a gente pode encontrar um novo sentido para a nossa vida, além da performance, da produtividade. É isso aí. O Han vê nesse cansaço nós um potencial de cura, de transformação. E ele destaca como o Han conecta essa ideia com a vita contemplativa. A vita contemplativa, essa capacidade de observar, de se desligar dos estímulos, de simplesmente ser. Parece que a gente precisa reaprender a contemplar, né? A desacelerar, se conectar com o que realmente importa. Sem dúvida. E essa é a grande provocação que o Han nos deixa, né? Como a gente pode ressignificar o cansaço, transformar essa experiência em algo positivo, em um caminho para uma vida mais plena, mais conectada. Eu acho que essa conversa já nos deu muito o que pensar. E espero que ela inspire a gente a buscar alternativas a construir uma sociedade onde o cansaço não seja sinônimo de esgotamento, mas sim de conexão, de compaixão, de transformação. Eu também.
e que a gente possa levar essa reflexão para além do podcast, para nossas vidas, para as nossas comunidades. Afinal, como diria o Hans, que só um nós pode nos salvar. Valeu pela companhia nesse mergulho. Valeu, e até a próxima com mais um Deep Dive por aí.